Presente que tome assento em seus lugares. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei 79/2019, de autoria do prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações e reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passa a palavra ao representante do chefe do Executivo. Senhor Fernando? Para fazer a explanação do projeto de lei 79/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. Está franqueada a palavra ao representante do chefe do Executivo. Melissa também? Tá. Boa tarde a todos, pela presença dos munícipes, dos novos vereadores. Estamos aqui para demonstrar nessa audiência a LOA 2020. Então, aqui nós vamos apresentar os principais valores das receitas estimadas e as despesas. Só para ilustrar, os instrumentos de planejamento que existem para você compor a LOA, o PPA e o LDO estão da seguinte maneira. O PPA é o plano plurianual, que significa planejar. A LDO é orientar para a execução da LOA, que será feita no momento em setembro, uma apresentação na Câmara. Tem um pequeno vídeo para ilustrar isso que nós temos aí, é um vídeo rapidinho. O Sistema Orçamentário Brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Bom, a base legal da obrigatoriedade é baseada na Lei Federal número 4.320, de 1964, na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000. Normas do ALDESP, do Tribunal de Contas, e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Todos os anexos que compõem a LOA, elas são formadas baseado nas normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Não é o município de Caçapava que constrói aquelas tabelas de receita e despesas. Bom, a lei orgânica, a lei orçamentária anual, a LOA, tem a finalidade que estima a receita e fixa as despesas.
A vigência anual e a abrangência está em todas as entidades, Prefeitura, Câmara, Fundo da Previdência e a Fusan. Tudo está composto no total do município. Agora nós temos um outro vídeo, rapidinho também, que fala sobre todo o processo da execução, empenho, liquidação e pagamento das despesas do município. Você já sabe que todo o dinheiro que o governo gasta vem dos impostos e outros recolhimentos que fazemos aos cofres públicos. Essa é a razão pela qual cada um de nós precisa acompanhar e ajudar a fiscalizar a despesa pública. Para isso, um bom começo é saber que, para ser executada, qualquer despesa pública precisa estar autorizada ou planejada no orçamento. Se ela não estiver, não poderá ser realizada. Isso mostra a importância de acompanhar a elaboração do orçamento público desde o início. Só assim, poderemos verificar se as necessidades da população foram devidamente atendidas no orçamento. Mas, e depois que a despesa está prevista no orçamento, como se faz para acompanhar se ela foi efetivamente realizada? Aqui há algo muito importante que você precisa saber. Diferente do nosso dia a dia, a despesa pública cumpre algumas etapas. Vamos ver como isso acontece? Imagine uma escola pública. Suponha que o governo tenha decidido reformá-la no próximo ano e que haja R$100 mil previstos para essa obra no orçamento. Isso é considerado o valor autorizado ou planejado. Uma vez incluída a despesa no orçamento, é necessário reservar os recursos para cada etapa da obra, como seu projeto de engenharia, compra de materiais, contratação de mão de obra, etc. No orçamento, essa etapa é a primeira fase da execução da despesa pública, que acontece com a emissão de empenhos no sistema de administração financeira do governo. Isso vale tanto para a União quanto para os estados e os municípios. Com o empenho da despesa, o governo assume o compromisso de contratar e realizar aquele gasto. No nosso exemplo da escola, essa fase acontece quando o governo emite o empenho para contratar a empresa que ganhou a licitação da reforma. Se for o próprio governo quem irá tocar a obra, serão emitidos diversos empenhos para as compras de material e outras contratações diretas. Nesse caso, é importante saber que o conjunto de todos os empenhos emitidos não pode ultrapassar o valor total autorizado para a obra. Assim, quando você ouvir que uma despesa foi empenhada, é porque os recursos já estão comprometidos para o futuro pagamento. Feito o empenho e contratada a obra ou os fornecedores, o próximo passo é receber a obra feita ou os materiais adquiridos, sempre conferindo se eles estão dentro do que foi contratado. O nome dessa fase é liquidação da despesa pública, ou seja, uma despesa é considerada liquidada quando o governo recebe a obra ou os produtos e serviços e atesta que está tudo conforme encomendado. Por isso, falamos que nessa fase a despesa foi de fato executada. Agora vem a terceira e última fase da execução da despesa pública, que é o pagamento. Ou seja, quando os fornecedores e as empresas contratadas pelo governo recebem efetivamente o dinheiro pelo que realizaram. Mas o que acontece quando a obra, os produtos e os serviços contratados não são entregues até o final do ano? Ou são entregues, mas o governo não chega a efetuar o pagamento? Nesse caso, há duas possibilidades. Se o que foi empenhado não foi entregue pelo fornecedor, o governo pode cancelar o empenho da despesa, ou seja, fica 0 a 0. A segunda opção é prorrogar a execução do empenho para o ano seguinte. Isso acontece quando a obra, os produtos e os serviços não puderam ser entregues ou foram entregues e não pagos até o final do ano. Nesses casos, a despesa empenhada e não paga até o final do ano é inscrita em uma classificação orçamentária chamada de restos a pagar. Bom, dando continuidade, vamos apresentar agora as receitas e despesas por entidade, as receitas e despesas por entidade. A Prefeitura, uma receita de 305.667 com uma despesa de 254.674. A Câmara, com uma despesa de 8.584. A Fusan tem uma receita anual de 210 mil, com uma despesa de 41.206.000. O RPPS, que é o Fundo de Previdência,
218 de receita e 1.631 de despesa. Essa é a previsão para 2020. Dividindo as receitas por fonte, a fonte 1, que seria a receita própria, seria 232.027. A fonte 2, que é dos estados e convênios, 52.866. Os fundos especiais, que são a fonte 3, 2.186. A FUSAM, 210. E a fonte 5, federal e convênios, 36 milhões. Outras fontes 5, que seria a fonte 6. Fonte 7, operações de crédito. Desenvolve São Paulo, 853. Possíveis captações, 5 milhões. E deduções, essas são as deduções do Fundeb, que automaticamente são recolhidas nos repasses de alguns tributos. Bom, a meta de arrecadação. A receita corrente, reestimada para fazer um comparativo 2019-2020, reestimada em 2019, 275 milhões e 24. Em 2020, 314.468. Esse é o total de todas as fontes. Com dedução do Fundeb de 25.514 para esse ano e 30.108 para 2020. A receita corrente líquida reestimada, agora já até aumentou um pouquinho aqui, mas é por volta de 250 milhões para esse ano. E para o ano que vem, 284 milhões. Receita de capital, 13.550 e 21.735. Dando um total de 306.095 para 2020. Aqui é só para demonstrar as principais receitas e o percentual que ela abrange no total. As principais, né? O ICMS com 87.320.000, que significa praticamente 32% da receita. O IPTU, 20.600.000, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 48.200, ISS, 33 milhões, IPVA, 17.600, Fundeb, 40.500.000, SUS, são os convênios do SUS, 19.992, e ITBI, 6.600. Reparem que aqui o carro-chefe da prefeitura é o ICMS, que é onde a gente tem a arrecadação de maior valor. Vamos falar então agora dos órgãos administrativos em relação a despesas. Os órgãos administrativos compreendem as ações de natureza administrativa e financeira, tá? Que aí engloba algumas secretarias e a Câmara Municipal também. Então, as despesas por órgãos administrativos ficaria dessa maneira. A Câmara Municipal, com 8.584.000, o Gabinete do Prefeito, 2.887.000, Secretaria de Justiça, 3.115.000, a Administração, 9.765.000, a Secretaria de Finanças, com 4.532.000, e dentro da Secretaria de Finanças, que também seria o total, está incluído amortizações da dívida para o ano que vem, de 12.674.000, do orçamento impositivo, 3.400.000, e reserva, 10 mil. A Previdência também está dentro da Secretaria, 1.631.000. Então, dando um total dos órgãos administrativos, são essas secretarias mais a Câmara, de 46.598. Os órgãos finalísticos são aqueles que articulam ações que resultam em produtos, bens e serviços ofertados à população. Atendimento à saúde, educação, infraestrutura, segurança, esporte e cultura. Aí nós temos que a Secretaria de Saúde, um 45.105 de despesa para 2020. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social, 8.395. Secretaria da Educação, 85.913. Cultura, Esporte e Lazer, 3.891. Indústria, Comércio e Agricultura, 2.709. Secretaria de Obras e Serviços Municipais, 56.353.000.
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 3.257, e a Defesa da Mobilidade Urbana, 12.669. E a FUSAM, com 41.206.000, dando um total de 259.048 de despesa. Aqui nós vamos colocar algumas ações, alguns programas da Secretaria de Saúde, que é a atenção básica, para abrir um pouco mais, atenção básica, que o número é 1.001, com 20.413, vigilância em saúde, 3.221, assistência farmacêutica, 3.960, serviço de atendimento especializado, 5.367. E gestão do sistema de saúde, 12.144, dando um total de 45.105. Secretaria de Cidadania e Assistência Social, programa 4.015, Gestão, Desenvolvimento e Proteção Social. Aqui são algumas ações que foram compiladas, porque a cidadania tem muitas ações. Mas aí dentro desses serviços a gente colocou mais agrupado. Ações de serviços administrativos, 2.348.000, ações socioassistenciais, 2.482, ações de manutenção e serviços, 2.015, ações de proteção básica, 57.000, ações de proteção especial, 1.493, que dá um total de 8.395. Na Secretaria da Educação, programa 2009, Transforma Vidas, Trabalho e Cidadania. Profissionalizante, 290.000. Gestão do Sistema Educacional, 5.815. Ações da merenda escolar, dentro do programa Educa Caçapava, 5.963. Ações de transporte de aluno, 10.670. Ações do ensino fundamental, 41.041. Educação infantil, 21.360. Ações de educação inclusiva, 774, dando um total de 85.913. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Difusão Cultural, 768. Museu e Memória, 147. Literatura para Todos, 51. Gestão do Sistema Cultural do Município, 1.392. Gestão da Política de Esporte e Lazer, 623. Mais esportes, 910, dando um total 3.891. Secretaria da Indústria e Comércio. Desenvolvimento do Turismo, 349.000. Desenvolvimento Rural, 184. Desenvolvimento do Mercado Municipal, 876. Desenvolvimento Econômico, 1.245. Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, 55, dando um total de 2.709. Secretaria de Obras, Programa Desenvolve Caçapava, ações de infraestrutura, 23.955, ações de administração, manutenção e serviço, 21.323, ações de limpeza, 11.075, dando um total de 56.353. FUSAM. Contratualização, a transferência da Prefeitura para a FUSAM, 40.996.000. Convênios, 90.000. Particulares, 15.000. Outras receitas, 105.000. Total das despesas da FUSAM, 41.206.000. Aqui é o programa da FUSAM, assistência ambulatorial, emergencial e hospitalar. Sendo as ações, atendimento hospitalar, abrindo um pouco mais, 12.362.000. O físico é o que se pretende atender, que são as meta física nesse caso. Atendimento emergencial do ponto-socorro, 26.784.000, com atendimento previsto aqui de 118.996. Atendimento ambulatorial, 2.060.000, com atendimento 76.714, dando um total de 41.206, um atendimento de 198.342 pessoas. Planejamento e Meio Ambiente.
O programa Cidade Planejada e Sustentável, que é o 5.013, ações de estudos e projetos, 166, meio ambiente, 209, administração, manutenção e serviços, 2.882, dando um total de 3.257. Defesa e mobilidade urbana, defesa urbana, 7.390, trânsito humanizado, 5.279. Total 12.669. Agora a gente colocou aqui alguns dados para entendimento, esclarecimento sobre o orçamento impositivo. Tá? O orçamento impositivo, existem algumas regras. A regra é o seguinte: o limite é de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei. Metade desse percentual deverá ser aplicado na saúde. O valor das emendas será computado para fins de aplicação na saúde, sendo vedada a aplicação em pessoal e encargos sociais. O valor para execução orçamentária e financeira será de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Esse é um ponto importante, porque quando se faz o orçamento hoje, para 2020, se calcula uma receita e uma receita corrente líquida, baseado na estimativa da receita. Mas para execução, isso aí é a lei que fala, né? Para ser executado, é feito em cima do valor da receita corrente líquida do ano anterior, ou seja, desse ano 2019. Tá? Isso aí nós não temos uma previsão, mais ou menos uns 250 milhões, que seria a receita corrente líquida desse ano. Mas ainda não fechou, precisa, né, até o final do ano. Daí tem aqui, só para ainda no orçamento positivo, receita corrente líquida de 2020 vezes 1,2. Na LOA seria 3.400.000. Tá? Seria 284 milhões de receita corrente líquida vezes 1,2%, que dá 3.400. Essa porcentagem será dividida em forma equitativa entre os 10 vereadores, no nosso caso aqui. Né? O artigo 10º, 50% desse valor deverá de forma obrigatória ser destinado às ações e serviços públicos da saúde. Então, cada vereador, no caso aqui, teria 340 mil, sendo que metade desses 340 mil será obrigatória para a saúde, ou 100%, isso não importa, mas metade obrigatoriamente tem que ser para a saúde. O valor para a execução orçamentária e financeira será de 1,2% da receita do exercício anterior, conforme eu tinha falado anteriormente. Portanto, o valor de 3.400 informado sofrerá alteração após o encerramento do exercício vigente, que é onde nós vamos constatar efetivamente qual é a receita corrente líquida do ano 2019. Bom, o que a gente tinha que colocar em termos de números é isso. Agora, qualquer pergunta pertinente à LOA 2020 ou pontualmente de alguma secretaria, nós temos os representantes aqui das secretarias, se caso a gente não souber, eles estarão abertos a responder algum detalhe pontual. Tá? O que a gente tinha no momento é isso. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, presidente, nobres vereadores, população presente, servidores. Quando a LDO veio para essa casa, Fernando, nós apresentamos uma emenda, porque ano passado a gente ficou um pouco, uma saia justa, vamos dizer assim, porque na LOA veio a previsão de uma receita que dependia de aprovação da Câmara. Então, esse ano a gente já colocou uma emenda na LDO para que isso não viesse a ocorrer.
Então, só para fins de constar na audiência pública, em ata, até mesmo para que a população entenda, as receitas que porventura vierem a ocorrer, se for aprovado, os 2 projetos que tramitam na casa, um instituindo a CIP e outro com relação à planta genérica do município, uma alteração, gostaria que você dissesse que realmente esses valores não estão incluídos nessa lei orçamentária anual. Conforme você mesmo falou, esse ano não foi incluído. Nesse total da receita estimada aqui, não existe a CIP nem a adequação. Porque ficou assim, as pessoas até perguntavam, né, o que estava acontecendo, porque criou até um ambiente um pouco complicado para a gente votar, porque a gente rejeitou os projetos, mas tinha que votar numa lei orçamentária que previa a receita desses projetos que foram rejeitados, né? Então, ficou uma situação bem complicada, porque a gente não podia deixar o município sem orçamento, que é o que estava prestes a ocorrer. Então, a gente teve que votar, até mesmo podendo sofrer alguma consequência de ordem jurídica. Isso é bom que fique frisado, que nós fizemos para que o município não ficasse sem o orçamento, né? Porque aí ia entrar aquela regra de utilizar aquela conta matemática, aritmética do exercício anterior, ia complicar muito o andamento do trabalho da Secretaria de Finanças, né? Então, que bom que esse ano isso foi observado a tempo. Nós fizemos essa observação na LDO, através de uma emenda, e isso foi respeitado de uma maneira correta, e acho que agora não teremos dificuldades para votar essa lei o mais rápido possível. Muito obrigado, era só isso. Boa tarde, Fernando. Uma boa tarde para todos os presentes. Fernando, queria que você pudesse detalhar em algumas ações o que é gestão de sistema de saúde, gestão política de sistema do esporte. Por quê? Porque eu recebi algumas notas da comunicação, e algumas dessas notas, ela falava em gestão de monitoramento de Facebook, gestão de monitoramento de planejamento numa mesma nota, e eu percebi que isso são só reuniões para você dirigir o que você vai fazer. E eu acho que você pode falar para mim essa gestão, o que está incluído nessa gestão do sistema de saúde, que vai ser um orçamento de 12.144.000. Que ações são essas? Essa da gestão da saúde, que está incluído, basicamente, aí de valor maior, é a folha. A folha está aí dentro. É porque o nome do programa é a gestão da saúde. Então, a parte da folha está aí. Então, a parte de pagamento de a parte folha, administrativa, né? Administrativa, de folha, isso. Está falando aqui em esporte. Tudo que você fala em gestão, fala de folha de pagamento e parte administrativa? Tudo lá. Água, luz, telefone, o salário, está tudo lá. Material de limpeza, consumo, tem várias coisas. Certo. Né? Então não vai ter despesas com gestão com fonte 5, como teve no orçamento desse ano. Pagamentos de água, luz e mais alguns pagamentos com fonte 5. Nem pode, né? Não, esse ano não foi. Se bem que água, luz, telefone, não. Existe uma vertente aí, dependendo de qual é a verba vinculada para a saúde, que você, vamos supor, poderia pagar em alguma determinada situação a água, a luz com a fonte 5, ou fonte do Estado. Mas nesse caso, no orçamento agora, não tem nada disso. Não foi colocado nada. Tá bom, obrigado, Fernando.
Ninguém mais se manifestando. A vereadora Reinalma. Boa tarde, Fernando, Melise. Eu gostaria só de um esclarecimento. A Secretaria de Defesa e Mobilidade, eles têm uma receita com as multas, né? Onde está especificada essas receitas? Alô. As receitas da multa, especificamente, elas são fonte 3. Se você olhar naquela onde aparece receita por fonte... Fundos especiais? Isso. Esses fundos especiais é a fonte 3, que seria a fonte das multas, está incluída aqui dentro. Basicamente é a multa. É só esse valor? Isso. Porque aqui os fundos especiais não é só as multas, tem outros também, né? Tem outros fundos também, mas basicamente o valor maior dentro desses 2 milhões aqui é a multa. É porque eu precisava olhar no detalhe da receita lá específica, pelo número, para ver. É 1.800.000 mais ou menos, eles estão me falando aqui, que é a receita só das multas. Porque esse valor arrecadado é aplicado na secretaria. Isso. Então, Tem uma destinação específica, é fonte 3, mas existem as regras que ele pode ser usado, né? Desse valor que é arrecadado de multa, tem o valor que vai para o FUNSET, que é 5%, e os outros 95% é aplicado conforme a norma, a exercização da multa. qual outra receita que a Secretaria de Mobilidade tem? Aí no caso seria só a zona azul, né, que é um valor pequeno, e a multa, que é a receita que seria dela, vamos dizer assim, né? Taxa de embarque da rodoviária não entra aí? Taxa de embarque da rodoviária, ela não é considerada fonte 3, é fonte 1. Peço a palavra. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, presidente. Fernando, me explica aqui, gestão na área do esporte. Inscrição, pagamento de federação, o atleta quando sai da cidade, onde que entra esse gasto? Inscrições, evento, etc. Entra onde? Ele entra nesses 910 aqui do Mais Esportes, no programa. Isso. É que assim, na verdade, isso daqui que a gente colocou não é só um resumo. Então, existem mais despesas dentro de cada ação dessa, existem várias despesas. Daí cada despesa está desde conta de água, luz, até... porque a gente deu uma compilada nesse sentido, porque senão as despesas, os números são muitos, aí você ia ficar muito quebradinho, valor pequeno. Não, exatamente, Fernando, mas esse ano que passou, esse ano está terminando, não tivemos quase nenhuma ações na área do esporte. Praticamente só tivemos o Mais Esporte, quer dizer, atividade física, os monitores, o restante, nós não tivemos nenhum atleta viajando, não tivemos nada de recurso
essa parte social da nossa cidade, nossos atletas. Entendeu? Quer dizer, nós tivemos esse recurso. Todos os atletas que saíram por conta própria da cidade, não saiu através da secretaria. O mais que saiu foi os jogos regionais, que todo ano tem, o restante. Quer dizer, esse é o meu questionamento. Vamos ver para o ano que vem. Ô, Fernando, na fonte 1, a receita, ela pode ser destinada para que fins? A fonte 1 é essa chamada receita geral, do tesouro, que serve para, você pode fazer tudo, desde pagar salário, encargos, a composição dos 25% da educação, 15% da saúde, é tudo em cima da fonte 1. E a taxa de embarque da rodoviária não é destinada exclusivamente para a melhoria da rodoviária? Ela é destinada porque se faz um controle específico desse recebimento para ser aplicado diretamente lá. Mas ela não é vinculada. Oficialmente, ela não é vinculada no sentido só para isso, né? Ela é uma fonte 1, que foi determinada para isso, tal, mas ela, no contexto geral, na fonte 1 aqui da Receita, ela entra como fonte 1. Então, ela poderia ser usada para tudo. Ela pode ser aplicada na Secretaria de Mobilidade. Sim, qualquer secretaria. Inclusive, que assim, a fonte 1, como tem várias receitas de fonte 1, o total dessa receita de impostos, tal, que vai ser feito o cálculo da base para a educação, para a saúde. E esse valor recebido da rodoviária, ele entra nesse pacote, embora ele esteja como se fosse sendo usado especificamente lá, mas ele não tem vínculo nenhum obrigatório. Ele é junto com a receita contabilizada, como receita fonte 1. E vocês têm mais ou menos o valor desses impostos arrecadados lá na rodoviária pelos embarques? Renato, agora de cabeça eu não estou lembrando, mas não chega a 30 mil, 20 e poucos mil, se eu não me engano. Mais ou menos por aí, uns 20 e poucos. Eu não tenho exato aqui para te informar agora, que eu também não lembro de cabeça. Eu só gostaria que vocês informassem se esse recurso está sendo utilizado na rodoviária, porque a gente chega na rodoviária, as reclamações são tantas, então eu gostaria eu vou fazer um requerimento perguntando durante o ano o que foi arrecadado e onde foi aplicado. Tudo bem, eu não sei se o general gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido, secretário. Desculpa. Secretário, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Por gentileza, dirija-se ao microfone. Muito obrigado. Boa tarde. A arrecadação de tarifa de embarque da rodoviária, ela é variável, mas gira em torno de R$25 mil ao mês. Esses valores, ao mês, eles foram aplicados parcialmente na rodoviária, porque a senhora sabe que a aplicação dos recursos públicos depende de licitação. Então, nós compramos bancos para a rodoviária, iluminamos a rodoviária, iniciamos a recuperação de várias dependências da rodoviária, e para o ano que vem está inserido no orçamento um programa mais adequado para a recuperação da rodoviária, inclusive iniciando pelo banheiro, recuperação dos banheiros. Esta recuperação do banheiro, a Secretaria de Planejamento que está aqui já está fazendo o projeto básico, com a previsão de entrega até a metade do mês de novembro. Em seguida, nós faremos a licitação dessa reforma do banheiro. Em seguida, nós planejamos recuperação do piso, melhorar as instalações elétricas da rodoviária, o telhado da rodoviária e, por último, a pintura. Sei que os vereadores reclamam muito da pintura da rodoviária, mas dentro de um processo de recuperação, a pintura é praticamente o último passo dessa recuperação.
Todos esses passos, vereadores, estão previstos na LOA do ano que vem, num orçamento específico para a rodoviária. Eu agradeço, porque é a primeira vez que a gente tem uma explanação clara, objetiva da rodoviária. Porque eu estou aqui há tantos anos e todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. E os banheiros têm que ser prioridade, porque está uma lástima. A senhora tem uma ideia? Nós fizemos chamamos um arquiteto da prefeitura, trabalhou na apresentação desse banheiro. A senhora tem ideia que eu ouvi uma pessoa disse, secretário, com esse banheiro eu vou morar no banheiro da rodoviária. A senhora vê o padrão que nós estamos, que vai ser, que nós vai ser. Porque se alguém tiver a intenção de morar no banheiro da rodoviária nesse momento... Esse vai ser o futuro banheiro da rodoviária. Mas eu quero citar para a senhora que nós assumimos a rodoviária em agosto do ano passado. Então, desse ano para cá, nós estamos trabalhando nessa recuperação da rodoviária. É uma recuperação paulatina, não é como nós desejaríamos que fosse instantânea, com o dinheiro arrecadado aplicasse, porque nós não temos essa autonomia, nós temos que seguir os passos da licitação. Esses passos estarão sendo feitos acredito que a partir de dezembro, com o recebimento do projeto básico, porque nós achamos que primordial primeiro é recuperar o banheiro. É questão de higiene, é questão de dignidade. Então, acredito que com esse projeto básico entregue agora no mês de novembro, vamos iniciar o processo licitatório e em seguida a recuperação desse banheiro. E os passos seguintes serão esses que eu citei para a senhora. Tudo isso está previsto na LOA do próximo ano. Eu agradeço pelas informações. Obrigado. General, por favor, se eu puder ficar aqui, que eu tenho, pelas palavras do presidente. General, como está havendo investimento do município, então não tem intenção de ser licitado a rodoviária para uma nova empresa assumir? Existe uma lei de 2013 que ela determina que, aliás, seja feita uma licitação para a rodoviária. Eu estou trabalhando, vereador, nesse processo. Se eu quiser, eu vou lá com o senhor, eu mostro, eu estou elaborando o termo de referência. Porque sem o termo de referência é o básico para que seja feita a licitação. Sem o termo de referência, a Secretaria de Administração não trabalha em nenhum projeto. Então, eu estou dando andamento a esse termo de referência, que é um termo complexo, porque ele envolve a reforma da rodoviária, reforma e ampliação da rodoviária e a cessão onerosa da exploração da rodoviária para terceiros. Então, não é uma licitação, é simplesmente uma licitação de reforma, nem uma licitação de cessão. Então, temos que considerar na mesma licitação dois objetos bastante distintos. É um trabalho que nós estamos conduzindo. Eu acredito que até o final de novembro o termo de referência está pronto para cumprir o que está previsto na Lei Municipal de 2013 e até hoje não foi dado andamento. Nós, no mandato passado, nós tivemos uma discussão e uma audiência pública, ainda foi apresentado, né, vereador, para nós aqui, um novo projeto para a rodoviária, até uma mudança, e para isso seria feito um edital de chamamento de empresas para que ela fizesse essa reforma, para que ela pudesse usufruir desses benefícios pelo prazo de mais 30 anos. Exatamente. Para que seja feita a licitação, como prevê a lei de 2013, o primeiro passo é a elaboração de um projeto básico. Foi apresentado aqui na Secretaria um projeto básico, que era um preço altíssimo, ele sofreu uma reformulação, mas tornou mais pé no chão. Esse projeto básico, nós recebemos esse projeto básico do planejamento no final de julho, porque sem o projeto básico eu não poderia nem iniciar o termo de referência. Nós estamos trabalhando nesse projeto básico, eu digo que até o final de novembro, esse projeto, o termo de referência fundamentado no projeto básico estará concluído. E poderemos cumprir o que a lei municipal dispõe. Certo. E, para finalizar, esse valor recebido é só da taxa de embarque ou referente aos aluguéis também lá dentro? Não, essa é da taxa de embarque. E os aluguéis? Os aluguéis, nós estamos recebendo os aluguéis do empresário que administra a rodoviária e no tocante à locação dos espaços para as empresas de ônibus, houve uma discordância da empresa de ônibus quanto ao valor do aluguel fixado. Essa pendência foi solucionada juridicamente no final do mês passado. E eu elaborei o termo de contrato
para a aviação Sampaio, para a aviação Pássaro Marrom. Encaminhei esses 2 documentos para a Prefeitura e esses documentos foram aprovados na semana passada. Eu estou iniciando agora a elaboração da portaria e do contrato para a terceira empresa que explora a rodoviária, que é a empresa de ônibus ABC. Mas hoje o único que paga é o empresário. Nós vamos iniciar, então, a cobrança, inclusive com o retroativo, da aviação Sampaio, da aviação Pássaro Marrom e da empresa ABC. Certo. Da aviação Sampaio e da Pássaro Marrom, a semana passada eu recebi de volta, inclusive esse final de semana eu trabalhei nesse processo em casa, devolvi para o gerenciamento e estou iniciando o trabalho de elaboração do contrato da empresa ABC. Certo. Obrigado, general. Gostaria de fazer agora o questionamento do Fernando. Fernando, eu estou aqui com o orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Nós estamos falando aqui de investimento em esporte na Secretaria em R$3.891.000, certo? E no esporte, essa divisão para o esporte está ficando R$1.533.000. Essa divisão, ela não poderia ser igual, de forma, sei que é de decisão do executivo, do nosso gestor, mas você investe R$2.300.000 em cultura e R$1.500.000 em esporte. Sendo que o esporte a gente fala de educação, está envolvido com o esporte, a gente fala de cultura, de saúde, e o investimento na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, ele é muito maior na cultura do que no próprio esporte. Eu gostaria de estar revendo essa discussão desses valores nessa secretaria. Eu gostaria que, no mínimo, fosse dividido em partes iguais. Esses R$3.891.000 que está destinado para essa secretaria, que ela seja dividida em partes iguais, metade para a cultura e metade para o esporte. E eu vejo a importância, não que eu esteja contra a cultura, nada contra a cultura, mas eu acho que o esporte hoje necessita muito mais. O investimento no esporte hoje, nós vamos tirar nossas crianças da rua, vamos cuidar dos nossos idosos, tem várias ações que vai ser muito mais efetiva do que gastar dinheiro em algumas coisas na cultura, que a gente sabe que vem acontecendo no orçamento desse ano. Então eu gostaria de estar conversando com vocês, vou conversar com os nobres vereadores aqui, os meus colegas, e para que essa divisão ela seja feita de igualdade, tanto para o esporte quanto para a cultura. Eu acho que a diferença investida na cultura está muito maior que a investida em esporte. Então eu gostaria de ter tempo hábil para a gente rever essa parte do orçamento. Bom, e que vocês nos ajudem, né, a se tiver que ser feito um remanejamento de alguma forma, que vocês, Secretaria de Finanças, da mesma forma que vocês nos ajudaram na emenda impositiva, que vocês nos ajudem a fazer, para mim, uma correção nesse orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Tá bom? Fica só não vai ser resolvido nesse momento, é uma discussão agora, porque eu entendo que dá para a gente melhorar essas despesas aqui, ser gasto na onde tem mais prioridade, que é hoje eu entendo que o esporte ele atende mais às necessidades da população hoje que essas despesas na cultura. Obrigado, Fernando. Peço palavras, presidente. Boa tarde, presidente, secretários, servidores, vereadores, população presente. Vocês estão com um projeto em mãos, com os anexos? Eu acho. Fica mais fácil a gente. Que a minha pergunta está relacionada aos anexos, ao projeto protocolado nessa casa. Ele fala sobre as receitas, né? Ela consta na quadro 1, eu acho que é item A das receitas.
Está na página 22, segundo protocolado aqui na casa. Eu estou seguindo aqui a numeração de vocês, não é a numeração do projeto, não. Então, ela fala sobre o IPTU, a receita prevista com o IPTU dentro do quadro de receitas. Qual foi a arrecadação com o IPTU no último ano? Só para a gente fazer um comparativo aqui com relação ao que está previsto, aliás, no último ano não, a previsão para esse ano, perdão, e para podermos fazer um comparativo com o ano que vem, o que o município está prevendo. O valor reestimado no caso do IPTU para 2019 é 16 milhões e 200, mais ou menos, por aí. Então, segundo o quadro aqui, ele consta 23 milhões 775 previsto para o ano que vem. Esse aumento de receita seria por conta do projeto que se encontra nessa casa? Não. Estamos falando aí de... porque, na verdade, assim, o IPTU, aí, o total que você está olhando aí é com a dívida ativa. Na verdade, é 20 milhões só o IPTU. 20 milhões e 600, isso, sem a dívida exato, ativa. Aqui a dívida ativa, ela, embora seja IPTU, é de outro exercício, ela entra separada. É porque, então, seria um acréscimo de 4 milhões aí, 3 milhões e alguma coisa. Isso. A ideia, em princípio, está sendo feito o estudo ainda na Secretaria para que a gente dê um incentivo para o pagamento do IPTU. Porque a nossa inadimplência em Caçapava do IPTU é um absurdo, é quase 25%, mais ou menos, histórico. Então, de 4, um não paga o IPTU. Então, existe está sendo feito um estudo ainda para ser feito um estímulo para o município pagar, né, inclusive com algum desconto. Ainda não está nada certo ainda, mas está sendo feito esse estudo, porque daí seria alavancar no outro sentido, de diminuir a inadimplência, que é muito alta. Porque em audiência pública, com relação ao projeto de aumento de IPTU, ou reajustamento, ou aí dá-se o nome, mas, enfim, seria um aumento de receita, se falava em audiência no acréscimo de 3 milhões e pouco também. E, seguindo esse mesmo quadro, agora na página 25... Só para complementar a informação em relação ao IPTU ainda, só para você ter uma ideia, o IPTU, a previsão para ser lançado no ano que vem, o valor, né, lançado, é o que a gente fala, lançado no sistema de IPTU lá de cobrança, é 23 milhões e 500. Então, é um valor, né, que, assim, se você for pensar na adimplência, é muita coisa. Então, esse seria o valor total. Só que, historicamente, na LOA, a gente sempre coloca o líquido já descontando esses 20 e poucos por cento, 25%. Isso aí vem a vida inteira nesse sentido. Porque não adianta a gente lançar direto, mas como existe essa preocupação em querer fazer um estímulo para melhorar a arrecadação e conscientização para poder pagar o IPTU, então, por isso que foi dado uma meta, é uma estimativa otimista, mas é onde a gente pode buscar nesse momento alguma situação para melhora. Marcelo, permite? Só terminar o raciocínio rapidinho, só para não perder o raciocínio. Agora na página 25, no item, consta aqui, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no valor de 350 mil. Isso daí. Isso aqui, então, essa tabela está em reais, não está em milhares de reais? Como que seria? Isso, é porque é o seguinte, esse valorzinho, por incrível que pareça, ainda existem
recebimento da CIP no valor mínimo por mês, que é de dívidas antigas, onde as pessoas fizeram parcelamento junto à EDP e tal, e ela ainda repassa essa coisinha mínima para a prefeitura. Relacionado àquele período que ficou cobrando. Isso, é o período que ficou ainda. Então, por isso que esse 320 aqui, 350 reais no ano, né? Então, mas nesse mesmo quadro, lá no início, fala contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares. O que seria? Contribuição de melhorias, mas para qual obra, onde o município almeja instituir a contribuição de melhoria? Na verdade, essa contribuição de melhoria praticamente não existe. Porque aqui está 5 mil, né? Não, está 8.550. Tá, é a mesma história, tem a dívida ativa junto, é 5 mil reais por ano. Tá? Como existe essa receita, no quadro de receita, a gente coloca esses valores porque existem ainda dívidas antigas também referente à contribuição que não existe hoje, taxa, né, que nem existia antigamente, de contribuição de melhoria. Mas para o ano que vem não tem previsão de nenhuma contribuição de melhorias no orçamento? Não. Igual, fica à vontade. Enquanto isso eu vou... Só com relação a esse incentivo aí, que o senhor falou, que estão fazendo um estudo, é complicado, né? É um estudo de uma coisa que todo município dá. Acho que a única coisa que poderia se pensar aí, que poderia dar um problema, seria uma suposta renúncia de receita, mas isso não ocorre. Por exemplo, em Caraguatatuba, lá onde minha família tem imóvel, todo ano vem lá o carnê do IPTU e com descontos de até 10% para pagamento à vista. Isso estimula muito. A minha mãe, por exemplo, é dessas que pega o dinheirinho dela lá, o 13º dela, e paga de uma vez só para ter esse desconto, que é um desconto interessante. Agora, quando não tem isso, desde o começo, desde 2017, eu faço requerimento, porque no governo passado a gente tinha esse desconto para pagamento do IPTU. As pessoas, isso é o senso comum. As pessoas falam assim, não, qual é a vantagem que eu tenho para pagamento à vista? Não tem nenhuma vantagem, então eu vou pagar parcelado. Só que o pagar parcelado, às vezes a pessoa esquece, porque isso não pode pôr em débito automático, nada, então a pessoa acaba não indo, e aí fica acumulando essa dívida. Aí, um determinado momento, a pessoa realmente acaba pagando. Só que eu não consigo entender realmente o porquê que não tem um descontinho para pagamento à vista. Eu acho que isso estimular muito o pagamento, e com relação à inadimplência, a gente teria uma melhora nisso. A gente consegue até comparar, né? Aí não estou querendo puxar brasa para o governo passado, mas a gente tem como comparar a inadimplência que tinha no governo passado, com esse estímulo, e a inadimplência de agora. Então eu acho que assim, não teria que ter maiores estudos, isso eu acho que é mais vontade política, é uma questão para fazer mesmo, e com relação ao Tribunal de Contas, acredito que não vai ter problema nenhum, porque já fizemos isso aqui e não deu problema. A maioria das cidades concede esse desconto pagamento à vista. Então eu queria entender, Fernando, qual é esse estudo que vocês estão fazendo para a viabilidade disso? Uma vez que eu entendo que de ordem jurídica a gente não tem problema nenhum. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando, e realmente o desconto é um atrativo a mais, né? Como o IPTU de Caçapava começa a se pagar em abril, depois, que geralmente em Caraguatatuba, que você citou, por exemplo, é em janeiro a primeira parcela, né? Está se pensando, logicamente, vai ter que passar aqui pela Câmara, porque para dar o desconto tem que passar aqui pela Câmara, ser lei, né? Não digo janeiro de imediato, mas puxar um pouco mais a primeira parcela, né? Fevereiro ou março, não sei ainda, porque isso ainda não está fechado. E aí sim conceder um desconto, que ainda está sendo feito, porque existe inclusive no projeto de lei, aqui na LOA, existe, você entrar. Qual página? No quadro 1, tem aqui um item, dedução de descontos concedidos. E isso já inclui ali, já tem um valor de 250 mil, justamente para isso.
Então, quer dizer, não, é lógico que vai ter que ter a lei e tal, mas já é uma previsão, é uma coisa que tem sido pensada para poder se efetivar, né? Então, essa é a ideia. Obrigado pela explicação. Fernando, só um esclarecer. É o imposto sobre serviço da Carvalho Pinto, do pedágio. Será que tem esse imposto? Entra? Entra. Eles pagam nota fiscal eletrônica de serviço lá. Ok. Tanto lá quanto a Dutra também. E aquele que nós aprovamos aqui, aquele imposto do cartão, será que está entrando essa receita? Sobre o cartão? Imposto de cartão, que você fala do débito e crédito do cartão. Então, ainda não está considerado, porque ele ainda está no Supremo, foi seguro, não sei se pelo Alexandre de Moraes, não sei se o Glauco sabe mais detalhes dessa parte jurídica, mas é a ADI, eu acho, né, que foi. E aí não está ainda valendo. Já era para ter sido começado o ano passado, ou retrasado, eu acho. E continua parado lá. Foi um dos temas do congresso que eu participei, no meio da semana, em Campos Jordão, que é um congresso que os municípios do estado, né, e aí entra aquela questão do municipalismo, do pacto federativo, e isso foi tema de uma palestra. Realmente existe uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo, e foi concedida uma liminar para suspender os efeitos da legislação que tiver no país inteiro com relação ao cartão de crédito, né, o ISS, né, que o que acontece, as empresas, elas têm a sua matriz em determinado município, e todas as operações que ocorrem de crédito e débito em qualquer cidade, esse ISS ele ia de maneira total para onde fica a matriz e não ficava no município. Então eles estão questionando isso. Isso aí faz parte de guerra fiscal, a gente sabe que isso o pessoal utiliza para trazer investimento do seu município, diminui a alíquota de ISS para promover essa guerra fiscal. Então isso está sendo realmente questionado, viu, vereador, no Supremo, e a gente espera que isso seja decidido a favor do município, porque o município sempre sai perdendo nessa relação com a federação e com os estados, né, sempre. Então a questão está no Supremo, infelizmente, e aí é aquela demora da justiça que todos nós conhecemos, né? É importantíssimo, se vier essa receita para nós, que do meu ponto de vista é totalmente justo, né? Porque é uma coisa que nasceu, os cartões há 30 anos atrás não existia, débito, crédito, nada, né? E nunca se pensou nisso. Começou concentrado em algumas cidades onde é a sede de cada bandeira e tal. E é lógico que essas cidades não querem perder isso também, né? Então, fica essa briga, mas seria muito mais justo, eu penso que sim. E ia ajudar muito. Aqui é uma expectativa de quase 4 milhões para Caçapava. Então, essa aí foi um levantamento feito pela CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que lá atrás tinha dado isso, 3 milhões e pouco, 3 milhões e meio. Agora estaria mais até. Fernando, queria que você me passasse aqui a Secretaria de Administração. Nós estamos falando em 9.765.000 de orçamento para 2020. Quais as despesas fixas da Secretaria de Administração? Folha de pagamento, materiais, lá existem algumas despesas que estão concentradas, porque assim, várias despesas são divididas por secretarias, e algumas são só pela Secretaria de Administração. Um exemplo, por exemplo, é o PASEP. PASEP, mais ou menos 2 milhões e meio por ano, e é concentrado pela Secretaria da Administração. Existe só a despesa específica lá, né? Existe um volume também um pouco maior lá, que é do VeroCheque, por exemplo, que é o cartão alimentação, que dá mais ou menos 1.600.000, só de VeroCheques para a Secretaria. Existem outros também, mas ela engloba a maior parte. Existe o IMESP, que é a publicação no Diário Oficial do Estado, que também está concentrada na administração. Esses são alguns vale transporte, por exemplo, dos funcionários,
também está concentrado na administração por conta do RH ser vinculado à administração. Então tem algumas situações assim. Tá certo. E aqui, a amortização de dívidas. Essa amortização de dívidas, a dívida contraída no Esperança e no Aldeia ela já vai começar a ser paga a partir de 2020? Quando que ela vai começar a ser paga? Nós, na verdade, já estamos pagando. O que acontece é o seguinte... Era um ano de carência, né? Quando foi falado na audiência pública, que era o serviço ia ter um ano de carência para começar o pagamento. Então já estou pagando o serviço? Já, mas assim, a gente não está pagando em cima do total. Por quê? A liberação do dinheiro é feita de acordo com o andamento da obra, né? Inclusive, de acordo com as liberações dos recursos... Pagando as parcelas do dinheiro então, que já foi usado. Hoje nós já estamos pagando, se eu não me engano, foi 2 milhões de... Tem aí, já foi liberado, eu vejo para você aqui, quer ver? Do total, já foram liberados para a conta do município 3.900.000. Tá? Então, a partir do momento que você libera e que você vai efetuando o pagamento, a obra vai andando, aí é feita a medição pelos engenheiros, pela parte da obra, liberou, mas acabou mais uma fase. Daí, eles vão liberar mais um pouco desse dinheiro para você pagar a empresa. A partir do momento que foi feita a liberação, eles começam a computar para fins de pagamento aquele crédito lá. A gente não está pagando do total que foi feito em cima do empréstimo. É de acordo com a gente paga o que já foi liberado, e a maneira que foi andando, foi passando, a gente vai aumentando, com certeza, os valores pagos mensalmente. Né? Você falou em 3.900.000, estava praticamente 40% do valor do empréstimo? É porque... o total foi 12 milhões. Né? Então, mais com ou menos, aditivo? Isso, com aditivo. Com aditivo. 9.750, isso mesmo, 9.700 e pouco, 359 mil. Esse dinheiro ainda, então, quer dizer, foi praticamente um terço. 4 vezes 3, 12, mais ou menos por aí, né? Tá bom. E a última pergunta minha aqui é: qual a dificuldade de se elaborar o carnê do IPTU no máximo em fevereiro? Por que abril? Tem alguma dificuldade assim Então, é porque na verdade eu acho que essa data de abril historicamente lá da época do Zito, que ele passou a cobrar a primeira parcela em abril e ficou. Não existe uma lei específica falando que é em abril. A única coisa que existe na lei é que são 9 parcelas, né? Até 9 parcelas. Então, pode começar em janeiro, não é nada, não é um impedimento legal para isso. Tá? Inclusive, nós já estamos tentando buscar, ver se conseguimos fazer a licitação, porque tem que ser licitação, a confecção dos carnês ainda esse ano, para começar a distribuir em janeiro, para começar a pagar em fevereiro. Parcelas, né? Ficaria mais fácil, o valor as parcelas teriam que diminuir os valores, né? Sim, se for em 12 vezes, sim, mas teria que mudar a lei, que a lei é até 9 parcelas, isso está na lei mas isso de tributação. Tudo bem, é por isso que existe essa... Aí começou em abril até dezembro, sempre foi assim e tal, né? Mas não é uma... Mas são 9. Hoje são 9 parcelas, até 9 parcelas. Tá bom, obrigado, Fernando. Mais uma pergunta. Voltando aos quadros, agora no quadro 1B, quando fala que são as despesas, a página 83 do projeto 119, perdão. 119, com a numeração de vocês. Agora, do quadro, da página 80. Fala de manutenção da iluminação pública. Uma despesa para manutenção de 11.500 pontos, uma despesa de 4.125.000 através de transferências e convênios federais vinculados.
Poderia explicar como algum convênio que está sendo firmado? Não, na verdade fala-se em convênio que é o valor do royalties. Hoje a gente paga a iluminação pública, só a iluminação pública, para efeito de informação, a iluminação pública hoje por volta de uns 300 mil por mês. Tá? Sem contar com manutenção e sem a iluminação dos prédios públicos. Só o custo da energia. Só o consumo da iluminação pública mesmo, mensal. E esse dinheiro, esse convênio, na verdade, é que ele fala como verba de convênio, porque é o dos royalties, que você pode pagar a iluminação, que é o que está acontecendo já há anos, se pagando a iluminação pública com o dinheiro dos royalties. O dinheiro dos royalties, ele é um dinheiro vinculado, que não pode ser gasto, por exemplo, em pagamento de folha. Existem umas regras para ser utilizado, mas pode ser feito com investimento na parte de iluminação, na parte de obras, infraestrutura, tem vários requisitos. Né? Então hoje a iluminação pública não está sendo paga com fonte 1? Não. Somente a parte da iluminação predial, né, aí é fonte 1, mas a iluminação... na verdade, a fonte 1 a gente consegue pagar as contas de luz dos prédios, né? E em alguns casos pode até ser com fonte vinculada também, mas aí tem que ser específica, né? Mas o grosso mesmo é a iluminação pública, que o valor é alto. Então esse valor o convênio já é pago já há bastante tempo com esse convênio de royalties do governo federal. Na verdade é uma transferência de fonte. É uma transferência de fonte 5, que é do governo federal. Existe também um pedacinho do governo estadual, que é o mesmo, são as mesmas regras aí. Seria os 190 mil, está logo acima aí. Está logo acima aí na planilha. Isso mesmo. Então tá ok. E, por último, eu estava olhando aqui na pasta da educação e me causou um pouco de espanto a questão da manutenção da educação inclusiva. Se quiser, é só um questionamento, pelo menos é o que eu entendi aqui. É no quadro de despesa, página 74. Então, a maior parte da despesa é aplicação e encargos, mas para investimento, o previsto de R$10 mil apenas no ano, é isso mesmo? O governo... o valor é esse mesmo. Aí, no caso, não sei se é só material permanente, eu acho que seria investimento. Só R$10 mil para investimento em educação inclusiva? E aí, no caso, é material permanente. Sim, seria equipamentos, alguma coisa nesse sentido. Tá ok. Fernando, você pode passar para mim a diferença do orçamento na cidadania de 2019 para 2020? Trouxe aqui o orçamento detalhado. Você fala o valor total? O valor que foi investido agora, o orçamento destinado para 2019 na cidadania, para a gente fazer um comparativo aqui. Não consigo te passar isso agora, não tenho essa informação, mas posso te passar depois, não lembro de cabeça. A gente não trouxe o 2019. A vereadora está falando que aqui existe a... Comparar aqui. As subvenções para as entidades, ela entra no ações socioassistenciais?
ações socioassistenciais. Ela está aí dentro desses 2.400 e pouco. Tem alguma entidade nova hoje entrando para receber essas subvenções ou não? Não que eu saiba. Não sei se a cidadania... Não. São as mesmas. A Casa Dia do Idoso, tem previsão de investimento para abrir? O Centro do Idoso não tem. Alô, não tem essa informação detalhada. Você que precisaria ver com o pessoal da OBAS, não sei se a cidadania tem alguma informação a acrescentar. Porque ela é uma coisa complexa, né? E o ano passado foi colocado no orçamento 150 mil para manutenção. Funcionamento da Casa Dia do Idoso. Tá, funcionamento, Com a previsão de 150 mil, ela não foi colocada em funcionamento, agora sem previsão, então ela não tem previsão. Existem alguns empecilhos legais lá que eu não sei detalhes, não sei se alguém... Eu acho que os empecilhos lá é a mudança da característica que eles queriam fazer, né? Mas isso... tem isso aí. Mas eu acho que não... Fernando, aqui nessas ações, tem algum espaço que está incluso a Casa Dia do Idoso? Qual? Outro vereador. Existe uma despesa na casa do idoso de 20... Centro Dia do Idoso. Centro Dia do Idoso, que é de 27 mil para despesas básicas. Água, luz, telefone. Isso existe no orçamento, na lei. Então, nós vamos ter que fazer uma adequação aqui no orçamento da cidadania e colocar isso aqui. O ano passado a gente já conversou sobre isso e eu sei o valor ano para poder se reabrir, se for inaugurado realmente de fato, precisa-se de 500 mil ano. Então, onde vai sair, como vai sair, tem que sair isso. Eu já tinha falado para vocês que a cidadania precisava de pelo menos 1 milhão para que pudesse dar o suporte para as ações socioassistenciais, onde entram as instituições, e também para o Centro Dia do Idoso, seja ele se vai mudar a referência, se não vai mudar, mas precisa desse valor. Como nós podemos fazer? E tem que se fazer. O ano passado, o presidente, por favor, tem como... O Lúcio perguntou, eles não têm como responder. Pegar o orçamento do ano passado para a gente ver o valor que foi destinado para a Secretaria de Cidadania.
Enquanto vai buscar, Fernando, essa discussão a gente já vem tendo há algum tempo. A visão para a cidadania, a visão para o esporte, parece que, eu não sei o que está acontecendo, mas o investimento tem que aumentar. A gente vê que não está funcionando as coisas do jeito que deveria funcionar. Você vê, uma diferença de quase 800 mil reais em investimento em cultura para esporte, eu acho que deveria ser, como eu falei aqui, ser dividido em partes iguais, né? A separação dessa fatia deveria ser, porque a necessidade da população é muito maior, do idoso, das nossas crianças, de investimento em esporte, né? Isso aí faz melhora a saúde, melhora em tudo. E agora a cidadania também, eu estou vendo que em relação ao orçamento passado, ele só subiu, só teve um aumento por causa do aumento da arrecadação. Então, em cima da porcentagem, ele houve um aumento. Mas não é um aumento real, porque não é um investimento maior. Entendeu? Ele só teve vai ter uma diferença aqui, porque foi arrecadado 258 milhões no orçamento do ano passado, desse 2019, e o ano que vem a previsão é maior. Então, o aumento de investimento é em cima dessa arrecadação. Mas não há assim, uma ação, um interesse maior porque a gente está vendo, a Celine está aqui, as entidades sociais nossas deixaram de receber subvenção. Se não colocar no orçamento, não vai acontecer. Sabe, não vai ter compromisso. Se coloca um orçamento para que depois, se melhorar as coisas, se arrecadar mais, a gente dá uma melhorada nesse orçamento. Mas não acontece isso. Então, se não for por imposição, as coisas não vão acontecer. E está sendo feito alguns investimentos aqui que eu não vejo tanta prioridade quanto à cidadania e quanto ao esporte. Enquanto vocês acham aí, eu poderia pedir para a Celinha dar um esclarecimento? Sem dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, Rina, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Qual é o nome da senhora, por gentileza? Célia. Dona Célia. Maria Gonçalves de Mello. Fica à vontade. Eu quero uma pergunta específica, não é sobre ações de proteção básica. O que é especificamente? São as ações que são realizadas nos CRAs. Proteção básica é o serviço do CRAs e das organizações sociais. Eles executam o serviço de fortalecimento de vínculos, junto a criança e adolescente, a idosos e a jovens. E o valor é 570 mil, Fernando? Para pagar os aluguéis e mais pagar os investimentos nas ações? O básico são os CRAs. Ações de proteção básica. E proteção básica também engloba as organizações sociais que executam os nossos serviços. Né? 570 mil, está 57 aqui. É 57 mil. É 57 mil reais. É 57 ou é 570, faltou zero? Não, é 57 mil reais mesmo. Vou solicitar que o
presidente da Comissão de Finanças assuma a presidência, porque eu preciso me ausentar um pouco. Obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. Celinha, Célia, a senhora poderia aqui, Lúcio, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o esclarecimento também. Por que as ações por exemplo, a cesta básica, por que elas não são direcionadas para o CRAS? Porque o CRAS é que sabe, na realidade, que trabalha a vida dentro da casa das pessoas, que cuidam dessas pessoas, que vai buscar a realidade dentro da casa dessas pessoas. E a cesta básica ela é direcionada para a cidadania, para que se distribui essas cestas básicas de acordo com, às vezes, até com interesses políticos. Eu gostaria de saber se as cestas básicas elas não deveriam ser direcionadas para o CRAS. E lá entregues na real necessidade da população. É feito de que forma? Na verdade, cesta básica é considerado benefício eventual. Nós até temos que estar conversando depois com vocês, porque tem que regularizar essa lei. Tem que regularizar a lei de SUS, a da cidadania, e aí vem o benefício eventual. Benefício eventual é para ser concedido nos CRAS. Isso está correto. Né? E aí tem uma cota, um número, que eu não vou saber te falar direitinho a quantidade de benefício que está indo para o CRAS, mas é uma atribuição dos CRAS. Você está correto na sua colocação. É uma questão, então, de regulamentar a lei e fazer a forma correta de atender esses cidadãos. Esse valor do CRAS aí é 57 o quê? É 57 mil, é 57... É que, na verdade, as ações aqui, elas foram, como que eu posso dizer? Elas foram agrupadas, porque são muitas ações que a Secretaria da Cidadania tem. Para não ficar muito extenso, a gente foi sintetizando todas elas. Mas 57 em valor, o que é isso? 57 mil. 57 mil. Eu não sei dizer para você de pronto o que está englobado aqui. Mas 57 mil para atenção básica, ou seja, qualquer atenção não dá para nada. Tem alguma falha aí. Vereadora, não dá nem 5 mil reais por mês. Dá 4 mil reais por mês. Eles são a parte financeira e tem pagamento de... Se dividir 57 por 12 meses, dá 4 mil reais por mês. 4.500. Tá falho isso aqui. Só das organizações sociais é muito mais. Então, é que as ações socioassistenciais, que está aqui com 2.482.000, aqui deve estar englobada as ações que são as entidades parceiras, devem estar dentro dessas ações socioassistenciais. Você viu o orçamento do ano passado? Sim, o valor do orçamento da Secretaria da Cidadania desse ano de 2019 é 8.586.000. Desculpa. 8.553.000. Diminuiu em quase 200 mil o orçamento. É inadmissível. Isso não pode ser. De onde vai sair? O ano passado eu já fiz esse questionamento. Esse ano, novamente, vocês vão ter que rebolar e dar um jeito de colocar aqui mais 1 milhão. De onde vai sair? Vocês vão ver. Porque se nós fizermos a emenda, o que acontece? A gente vai tirar de valor que vai atrapalhar a vida de vocês. Nesse momento, a Prefeitura... Então, nós vamos sentar e ver de onde podemos tirar e a gente apresentar a emenda. Se vocês assim acharem, porque senão a gente vai fazer a emenda aqui. O ano passado eu sentei com a Laí. Fica à vontade, dona Célia. Se precisar, a gente chama. Tá bom? O ano passado eu sentei com a Laí, sentei com a secretária de Cidadania, que na época era a Roseli, e a gente fez a emenda, tirou daqui, tirou dali,
respaldada na orientação de vocês. Então eu quero, não é? A gente está brigando para aumentar, vocês vão diminuir em 300 mil. Eu quero sair daqui com algo palpável. Amanhã dá para a gente sentar? Que horário que dá para a gente sentar? Vocês vão consultar a secretária de Finanças, porque a gente tem que fazer algo. Na verdade, a Secretaria de Finanças, ela não pôde estar presente, que ela fez uma cirurgia. cirurgia. Eu sei. Então, teria que ver a disponibilidade da agenda do secretário da Cidadania. Se ele tiver Não, mas não disponível... é o secretário da Cidadania. É vocês verem de outras secretarias de onde pode... Porque o secretário da Cidadania não é o problema. Eles estão precisando. Não tem como trabalhar sem dinheiro. Então, a Secretaria de Finanças se coloca à disposição. No que for necessário marcar um horário para a gente conversar, a gente está à disposição. Ó, ações de proteção básica, seja o básico do básico, seja com morador de rua, seja com quem, 5 mil mês, não dá para nada, gente. Na verdade, a gente precisaria, vamos dizer assim, de um tempo, que seja o dia de amanhã, para a gente poder desmembrar melhor essas ações da cidadania, para poder chegar nesse valor de 57 mil, para poder esclarecer o que compõe esse valor. Eu acredito que na distribuição entre as ações pode ter ocorrido algum equívoco, alguma coisa. Então, o valor total da secretaria é esse de 8.395. Ô, Nelise, eu gostaria de ver a fonte 1. Vocês falaram que pode ser aplicada em qualquer lugar, qualquer secretaria. Sim. Então, ver o que está na fonte 1, que pode ser remanejado, para que a gente possa fazer algo pela Secretaria da Cidadania. Não é pela Secretaria, é pelas entidades sociais do nosso município, que presta relevantes serviços que o município teria que estar fazendo. O município não tem como fazê-lo. Então, essas entidades, a PAI, Conviver, Casa da Criança, a gente por aí vai, os lares de idosos. Os lares de idosos, na emenda impositiva, você viu que eu coloquei, não tem como, tem lar que está interditado. Nós temos que colocar alguma coisa a mais. Então, eu gostaria... A gente fica à disposição. Que você, por favor, desse um alô para Laí. Eu sei que ela está afastada, mas para que ela soubesse que eu estou falando isso faz tempo, desde o começo. Estou falando, tem que se colocar mais. Agora, inadmissível, tirar 300 mil... Pode vocês levarem essa situação para a dona Nair, mesmo que, né, seja marcada uma reunião junto com o secretário de Cidadania, a vereadora Reinalma, para que possa acertar essa situação. Constado em ata, Denise. Não só a vereadora Reinalma, também os demais vereadores. Demais vereadores que quiserem, também, evidentemente, que é claro, participar, com certeza. E o tempo use, né? Porque acho que até dia 2, se não me engano, pode apresentar emendas, se não me engano. Sim. Dia 2? 30 dias após 2 de novembro. Inclusive, só complementando, presidente, a questão de que, segundo a planilha aqui, houve uma diminuição de R$500 mil na pasta da saúde também. São duas pastas que que houve uma supressão na receita estimada. A maior parte houve um aumento, mas nessas duas pastas, como a vereadora falou, cidadania e saúde, eu reitero agora a questão da saúde aqui, R$500 mil também, redução, isso precisa ser reanalisado. Presidente, eu até, Nelise e Fernando, eu sei que vocês trabalham na parte técnica, né? Trabalham na parte técnica, vocês devem receber as informações da secretaria para fazer essa distribuição que é feita. Vocês não têm envolvimento político dentro do orçamento. Deixar bem claro isso,
mas que a casa precisa da ajuda de vocês para que a gente possa corrigir essas falhas, que para mim é falhas grandes. Você diminuir o orçamento de cidadania, você diminuir o orçamento de saúde, como o vereador Marcelo falou. Nós não temos corpo técnico para fazer essas mudanças, mas nós entendemos que é necessário. A Câmara Municipal entende que a gente precisa corrigir e repor essa parte financeira que está sendo perdida. Da onde vai sair, são vocês que têm a excelência, a parte técnica, para que nos oriente, para que a gente não faça, assim, tire o valor de um lugar que também seja necessário. Então, o que a gente está falando aqui é pedindo um auxílio, né, da parte técnica, que são vocês, que não é político, que a parte política a gente sabe que é o que tem o maior envolvimento aqui. Quando você se tira dinheiro, esse valor da cidadania, é uma questão, né, política. Ele teve outras prioridades. O esporte também, se a gente for buscar o orçamento, também diminuiu do ano passado para esse ano. Então, a prioridade do executivo foi mandou para essa casa. Agora, essa casa tem outras prioridades. Só que nós precisamos do auxílio de vocês, que são técnicos, para que a gente mexa nesse orçamento sem atrapalhar a vida de vocês lá no dia a dia, depois da execução do orçamento, tá bom? Então, que seja claro que nós estamos pedindo uma ajuda, para que vocês ajudem-nos a rever essas falhas, vamos falar, falhas no orçamento, mas que para a gente mexa, mas não atrapalhe a vida técnica de vocês do próximo ano, para que vocês possam executar esse orçamento que foi mandado para essa casa. Tá bom, Denise? Eu agradeço a atenção aí suas, mas a verdade é essa, tá? A verdade é essa. Houve o interesse político nesse orçamento aqui, e eu não aceito. Essa casa vai fazer as mudanças necessárias que deve ser feita. E eu tenho certeza que todos os vereadores pensam da mesma forma. Tá bom? Obrigado. Dona Denise, obrigado, Fernando. Fernando, só para tirar uma dúvida, né? Foi divulgado, inclusive, aí na mídia, a questão da distribuição dos recursos da seção onerosa do pré-sal, tá? E, a princípio, se passou uma tabela, né, das cidades do Vale Paraíba, e Caçapava estaria recebendo um valor de 4.470.000. Isso vocês têm alguma notícia? Você já tem alguma... Sim, a gente está acompanhando isso de perto, né, porque é uma situação que vai ajudar. Esse dinheiro, é isso mesmo, por volta de 4 milhões de alguma coisa? Uma tabela que me passaram aqui, serão 4.470.900 reais, 17 centavos. Esse valor foi divulgado pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, só que ainda existe inclusive acho que já foi até assinada pelo presidente, se eu não me engano. Sim. Depois que o Senado aprovou no dia 15, eu acho, né, ele já deu ok, já foi sancionado. Só que daí é o seguinte, ainda existem algumas dúvidas de como usar esse recurso. Como que vai chegar, a forma que vai ser usado. Duas situações. Primeiro, se esse dinheiro vem ainda em 2019 Sim. ou não. Ou se ele vem parte. Né? Segundo, pelo que está no primeiro momento, que a própria CNM divulgou, esse dinheiro você poderia pagar basicamente para cobrir déficit da Previdência, né? Do município ou do Estado, que é 15% do dinheiro total do município e 15% do Estado, né? Uma parte para o governo federal e uma parte para a Petrobras. E existe a possibilidade de você fazer investimento com esse dinheiro. O que não está claro é se a gente vai conseguir pagar alguma coisa que já está hoje efetivada ou contratada, por exemplo. Isso ainda não está claro, dentro do investimento, né? Eu não vou poder pegar esse dinheiro e pagar salário, por exemplo.
Sim, né? deve Então, vir alguma coisa. Isso ainda não está bem regulamentado. Mas, então, nós estamos nessa expectativa. Mas existe a possibilidade que em 2020... Sim, eu acredito que se vier alguma coisa agora ou não, 2020 sai. Só que tem um detalhe, o leilão está previsto para 6 de novembro, se eu não me engano. Verdade. Né? A gente conversou lá nesse congresso que eu fui com o presidente da CNM. Ele disse que esses valores aí, que essa tabela foi a própria CNM que editou. Isso aí são valores mínimos, né? O valor mínimo que vai iniciar o leilão. Então, sim, nós podemos receber muito mais do que isso, dependendo até quanto vai chegar esse leilão. 14 empresas estão habilitadas a concorrerem nesse leilão. Então, a briga vai ser intensa. Então, muito provavelmente, esse recurso que foi estimado é um valor mínimo. Então, acreditamos que o município vai receber muito mais do que isso. E realmente fica essa questão, dependendo do tempo que for tudo feito, o leilão, enfim, toda a burocracia inerente a esse tipo de operação, talvez realmente fique para 2020. Eu acredito que não vai dar tempo desse ano. Eu também acho difícil vir alguma coisa esse ano, porque a empresa que ganhar vai ter um prazo para fazer o pagamento, sim, e geralmente é do exterior, tal, tem toda uma burocracia, e para fazer a divisão depois, né? Então, não sei, vamos aguardar. Mas pelo menos a gente está bem acenado de que vai ser um recurso maior do que esse, tem certeza, porque 14 empresas brigando, o preço mínimo é esse aí. Sim. Estão dividindo o valor mínimo, o início do leilão, né? Então isso aí vai chegar a valores maiores, com toda certeza. Deus quiser. Fernando e Melise, eu gostaria de ver da possibilidade da gente deixar agendado para quinta-feira, 9 horas da manhã, porque daí vocês terão amanhã, depois da manhã, para poder fazer um estudo, e daí quinta-feira, aí a Câmara também tem condições de comunicar os vereadores que quiserem participar. A gente pode estar deixando agendado para quinta, 9 horas? A gente linha nesse momento isso, daí qualquer eventualidade a gente entra em contato com vocês, né? Tá bom, então. Isso, só para você colocar em ata, seria só com a Secretaria de Finanças, Secretaria de Cidadania, mais algum. O Lúcio quer resolver também com o Secretário de Cultura, não com o Fabrício? Com Finanças, porque na Cidadania o Davi deve participar, ou não? Eu também Você não vê necessidade? Porque a gente tem que ver de onde vai poder tirar para passar. A gente sabe que tem uma necessidade. Se 1 milhão a mais no ano passado, que ficou em 8 milhões e 500, já não foi suficiente, e a gente vai também, aonde está 27 mil da Casa Dia do Idoso, a gente vai ter que aumentar esse valor. Mas já tem aí, é só ver como fazer para a gente poder estar... Porque se não tiver esse valor, aquele prédio vai sucatear, a gente vai perder todo o investimento que foi feito para a construção. É que como nós temos aqui a representante da Secretaria de Cultura, a Patrícia Cíntia, então ela já pode transmitir até para o secretário Fabrício Correia, que há uma questão inerente ao vereador Lúcio, desse questionamento, né? Pode passar para ele, para que também possa aumentar. Mas eu não vejo necessidade de ninguém da secretaria. Não, da só passar a questão de porque a gente vai ficar mais à vontade para a gente poder brigar aqui. Não. Brigar entre aspas. No bom sentido, só para avisar. Para a gente conseguir essa divisão. Melhoria para a secretaria pertinente, como o Marcelo falou também. A saúde, 500 mil. Saúde também. Hoje, não sei se você sabe, que tem 3 mil pacientes aguardando exame de laboratório. 3 mil pacientes. Se com o valor que foi passado ano passado, 2019, não está sendo suficiente nem para pagar laboratório, então imagina com 500 mil a menos.
Então, nós temos que rever essas situações. Marcelo, eu pedi para eles para a gente ver da possibilidade de ficar agendado para quinta, 9 horas da manhã. Tudo bem para você? Então, tá bom. A gente agradece. Eu agradeço muito. Às vezes eu fico até um pouco assim, porque cidadania, gente, se a gente vê a situação do povo, o desemprego cada vez maior, então as pessoas vão recorrer aonde? À cidadania. Quantas pessoas tinham convênio médico que estão recorrendo à saúde? Então nós temos que olhar, ter um olhar diferenciado. Tá bom, gente? Obrigada, desculpa alguma coisa. Mais algum vereador, mais alguma pergunta? Marcelo, Reinaldo, Lúcio, Jaime. Fica franqueada a palavra ao público pelo prazo de 5 minutos. Eu tenho uma inscrição aqui do senhor Telmo Venâncio. Por favor, senhor Telmo. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, senhor vereadores, público presente. Fernando, eu gostaria de saber o seguinte, a preocupação, agora eu estou vendo que é mais uma prioridade, além da saúde, né? Ações socioassistenciais também, que são importantes, né? E aquilo que o vereador Lúcio falou também, que o esporte também ele tem que ser visto por isso aí, por esse âmbito, né? Porque com o esporte você consegue a saúde, aí você vai conseguir controlar os atendimentos médicos e tal. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Corre em paralelo às duas, né, senhor vereador? Então, o que eu sugeriria? Com relação a essas prioridades, no caso, não dá para se fazer alguma contenção, né? Fazer alguma contenção, contingenciamento de gasto, por exemplo, ver uma coisa que, por exemplo, caso da comunicação. Comunicação, será que não pode pegar, reduzir um pouco? Tem tantos meios aí de divulgação, divulga de uma outra forma, né? Utiliza esses meios, né? Para no caso aí desse caso socioassistenciais, temos aí 3.000, né, pessoas aí precisando de exame, né? São prioridades, isso é vida, né? Então acho que dá para se pensar um pouquinho em contingenciamento, ver o que precisa, da onde que dá para tirar. Aí vamos atender essas 3 prioridades, porque eu pensava que era uma prioridade só, que era, por exemplo, a saúde, mas eu estou vendo que tem mais 2, tá? Então fica a minha sugestão para o Fernando, da equipe técnica dele, os senhores vereadores também, porque há uma preocupação com relação a isso daí. Como a vereadora bem falou, está previsto para a próxima receita uma redução mais ainda para a saúde, como ela falou. Se já está comprometedora, vou dizer assim, quiçá o ano que vem como é que vai ser. Tá bom? É só essas minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Mas alguém ao público deseja usar a palavra? Bom, ninguém desejando, ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência. Uma boa tarde a todos.